viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, falo diretamente de Orlando, sou mentora de comunicação, de vendas, de business, e esse podcast é feito para você, imigrante, pessoas comuns como eu e você, que saíram do Brasil e que foram realizar um sonho, mas no meio do caminho muita coisa pode acontecer. E hoje nós vamos ter a história de uma mulher que é incrível. Ela mora aqui há 17 anos. Ela é casada há 10, tem 2 filhos e muita história para contar. Então, desde já quero te pedir, já se inscreve no canal, porque toda semana tem podcast. Agora, 2 podcasts por semana, que te traz insights, te traz informações, te traz conteúdo. Você vai rir, você vai se emocionar. São histórias reais que vão te ajudar a ir para um outro nível. Então, já fica ligadinha aqui, nós vamos falar com uma pessoa que vai poder contribuir na sua vida também. Fica até o final, porque o melhor sempre fica para o final, que é a Érica. Muito obrigada, Érica. Eu que agradeço o convite. Obrigada pelo seu sim, por conseguir conciliar em tantos papéis, em tantas coisas a fazer. Eu que agradeço, imagina. Conciliar e você compartilhar a sua história com a gente. Estou muito feliz de estar aqui. 17 anos aqui, você quase nasceu aqui, hein? É mais ou menos. Obrigada. Então, eu vim pra cá nova, realmente. Mas o que te fez vir pra cá? Na verdade, eu nunca tive sonho de vir pra cá. Eu não tinha aquele sonho de ir para os Estados Unidos, estudar ou, sei lá, morar, né, construir família. Não tinha. Mas eu estava fazendo faculdade no Brasil e eu fiquei muito decepcionada com a estrutura. Eu estudei muito para entrar na faculdade pública lá, né, em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, e eu entrei, fiz um semestre, estava no segundo e falei, não é bem o que eu esperava, né? Sabe quando você cria uma grande expectativa numa coisa que você quer muito, que era o que eu queria muito. De repente. E aí eu falei, não tô feliz. E aí minha mãe estava aqui, acompanhando uma tia minha que estava de licença maternidade, né? Veio ajudar. E aí eu falei, mãe, eu quero ir. E aí... Resumindo, né? O resumo do resumo foi isso. Eu vim e para passar alguns meses, 1 ano no máximo, e nunca mais voltei. Ah, você nem chegou a voltar? Eu não cheguei a morar no Brasil de volta. Eu volto para passear, mas eu não cheguei a morar mais. Eu fiquei aqui. Veio que veio. De vez. E aí, o que te fez ficar? Vários fatores. Eu cheguei aqui... Em que estado você chegou? Aqui? Na Flórida. Ah, veio na Flórida. Sempre em Orlando. Eu nunca morei fora da Flórida. A melhor cidade do Brasil é Orlando, né? Dá licença. Então daqui, né? Orlando eu também acho. Eu gostei, me adaptei ao clima, me adaptei. A única coisa que eu não gostava é que não tinha praia. Porque eu sou de Fortaleza, mas aí não é uma coisa que você vai... Ah, não vou morar aqui por causa disso. Gostei de cara. Lógico que no começo eu sentia muita falta do Brasil, igual todo mundo, né? Sua mãe voltou ou sua mãe ficou? Voltou. E aí você se viu Meu sozinha. irmão também estava aqui, também foi embora. Então tinham várias pessoas da família. Tinha, na verdade, a minha tia, ela não é minha tia de sangue, mas ela é uma tia, né, de consideração. E aí minha mãe estava aqui e foi embora, meu irmão também estava aqui e foi embora. E eu conheci o meu marido, que na época eu conhecia ele, a gente começou a namorar. Não, eu ia falar, porque não é tão simples, né? Você tinha uma estruturazinha, tipo, uma mãe perto, o irmão. É um aconchego. Aí falar, e aí, como é que foi se ver sozinha? Tanto que quando eles foram embora, todo mundo falou, não, dessa vez ela vai embora também. Aí eu fui ficando. Surpreendi, realmente. Você conheceu sua namorada até então? Assim que eu cheguei. E a motivação aumentou. Aumentou, com certeza, com certeza. Ele foi, acho que o principal motivo, assim, de eu ter ficado foi ele. Com certeza. Que legal. Com certeza. E aí? Aqui os namoros ficam muito sérios rapidamente, porque a gente não tem a família, assim, o suporte da família, né? É totalmente diferente do Brasil. E aí foi isso, ele foi um dos principais motivos mesmo. Aí teve algumas idas e vindas, mas no final a gente tá aí, casado com 2 filhos. Então pera que é importante, né? Você tocou nesse assunto de idas e vindas, o quê? Do relacionamento? Do relacionamento, sim. Porque são pessoas diferentes, num outro país. Sim. Em qualquer lugar do mundo, relacionamento é relacionamento. Mas é difícil, né? Em qualquer lugar do mundo. Tem um plus, né? Tem Tem. A gente brinca que se a gente tivesse no Brasil, a gente jamais seria se conhecido. Porque ele é brasileiro, mas a gente... Porque ele é de uma ponta, eu sou da outra.
Então, assim, a gente não teria se conhecido Que definitivamente, né? Nos conhecemos aqui e superamos várias barreiras, várias Vocês diferenças. são muito diferentes. Somos muito diferentes. É. E, ao mesmo tempo, muito parecidos, né? Temos muitas coisas muito parecidas, é por isso que até hoje a gente está junto, mas a gente tem muitas diferenças. Mas qual é o relacionamento que não tem essas barreiras, assim, né? Já que você tocou nesse assunto, o que você diria pra gente? Porque tem muita gente que assiste que acabou de chegar, gente que tá aqui há um tempão, gente que tá com casamento bom e gente que não tá com casamento bom. E estão juntos. Você até falou que tá casada há 10, mas você conhece ele há quase 17? 17, eu falo 17 porque foi, assim, meses depois que eu cheguei, a gente se conheceu. Assim, vocês estão juntos entre indas e vindas, não sei se ficou tempo separado ou não. 17 anos também, né? Há 17 anos. E o que você diria? Você pode falar, não, o nosso relacionamento deu certo por causa disso, daquilo. Olha, admiração é uma coisa que conta muito. O amor, ele é aquela coisa de construção a cada dia. Não é assim, eu sinto amor e a gente vai viver assim, se amando o resto da vida. Aquela coisa romântica não é bem assim, né? Quando parte para o dia a dia, fica complicado, fica difícil. Os defeitos, parece que os defeitos aumentam exponencialmente, né? Você vê um defeitinho quando você namora, mas quando você casa, aquele defeito fica enorme. Fica enorme. E aí... Desculpa. É ele me ligando. É o amor, tá vendo? Tá sabendo que tá falando dele. Ele esqueceu que eu tô aqui, eu acho. E acho que a admiração é uma coisa que conta muito. Tem que ter uma certa paixão. Mas não é aquela paixão do começo, ela acaba. É uma coisa que você quer estar junto, que você quer partilhar, que você sente vontade de estar com a pessoa nos momentos bons, nos momentos ruins. Tem que ter um perdão diário. Você tem que relevar muita coisa. Estou falando de mim e dele. Sim. Eu tenho que relevar e ele também precisa relevar, né? Eu sou uma pessoa difícil, ele também é difícil. A gente precisa relevar a cada dia, sabe? Assim, com o tempo eu fui aprendendo assim, cara, eu não vou ficar batendo nessa tecla. Eu vou deixar isso pra lá. Porque não vale a pena, a gente não vai terminar o relacionamento por causa disso. Então, pra que eu vou ficar... Sabedoria. Eu peço muito a Deus pra me dar sabedoria, mas sabedoria é um dom que... Um exercício diário, um dia, né? Um dia faz parte do aprendizado, né? Faz parte do relacionamento. Todo dia a gente aprende. Não é? E qual o maior desafio de vocês, falando como casal, tá? Nesses 17 anos juntos, nos Estados Unidos, com culturas diferentes, né? Como você falou, eu sou do norte, ele é do sul, nós somos de pontos extremos do Brasil. O Brasil é lindo, é maravilhoso, é enorme, só que se você viajar o Brasil todo, assim, tem palavra que não dá nem pra entender que é português. Porque apesar de ser o mesmo idioma, tem muitas... a mesma cultura, mas tem muitas variáveis de cada estado, né? Não é a mesma cultura. É muito diferente. Eu sou do Nordeste, ele é do Norte. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fui morar em Recife e de Fortaleza para Recife já foi uma diferença gritante. Sério? E ambos são Nordeste. E eu acho que o nosso do relacionamento deu certo porque quando a gente começou a namorar, era muito aquela coisa de curtição. Então, eu achava legal ele ser diferente, ele achava legal eu ser diferente, era bonitinho, e aí né, o tempo foi passando e tal. Com o tempo, lógico que a gente vai, como eu falei antes, né, as diferenças vão se tornando, ao mesmo tempo que elas vão se tornando maiores, os problemas vão se tornando maiores, mas você vai se adaptando. Meio que eu fui me adaptando à cultura dele e ele à minha. Então... aquele esforço diário que você precisa fazer se você quer estar com a pessoa. Eu quero estar com ele quer estar comigo. Então, assim, ele vai fazer o possível para relevar as coisas que ele não gosta em mim e eu também para relevar as coisas que eu não gosto nele. E, assim, é uma cultura realmente... quando a gente vai para o Brasil, eu vou para casa dos pais dele, ele vai para casa... Assim, a gente sente, mas, ao mesmo tempo, você... sabe, é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu quero estar perto. Releva, claro. Isso daí é mínimo. Perto de todo o restante. Exatamente. Então, você acha que o seu maior desafio foi a questão cultural mesmo? Das diferenças Nós somos criados de formas muito diferentes. Muito. Muito mesmo. Assim, ele é do interior, eu sou da capital, é uma outra visão. Eu lembro quando a gente começou a namorar, ele achava estranho eu passar maquiagem.
Você vê que legal que você tá falando, são detalhes, né? Parece bobo. E eu nunca esqueci disso, engraçado. Né? Era logo no comecinho do namoro mesmo. Ele ficava olhando assim, você passa um negócio preto no olho. Sabe, assim, não era acostumado. Quando eu fui pra casa dele a primeira vez, ele falou assim pros pais dele, ó, não fica reparando nela, não, mas ela gosta de se arrumar, de se maquiar, de ficar arrumada em casa. E eu... Ué, normal? Normal, né? Mas essas pequenas coisas que, no fundo, assim, depois eu acho até legal, porque qual seria o desafio? São pontos de vista, né? Diferentes. Eu acho que acrescenta muito, né? E um no outro. 17 anos, você acha que os desafios, né? Porque para estar 17 anos juntos na América, pandemia mundial, agora os babies, agora não, mas maneira de dizer, com filhos. O que você acha que assim que fez vocês se unirem? Porque para estar junto, eu imagino que sejam unidos. Somos. A gente gosta muito das mesmas coisas, ao mesmo tempo que tem uma diferença grande. Por outro lado, a gente tem muita coisa em comum, tipo, a gente adora sair. A gente adora viajar, como eu acho que todo casal. Uhum. Mas a gente adora sair. A gente estava lá no São João, só nós dois. Quando a gente tem a oportunidade, a gente deixa os meninos com a minha mãe. Minha mãe hoje mora aqui de volta. Olha que delícia. Ter Mora, mãe aqui, mora mãe, mora irmão. Tá vendo? Você conseguiu trazer todo mundo, então. Aí aos pouquinhos foi todo mundo vindo. Então mora mãe, irmão, meu irmão mais novo. O meu irmão mais velho, que não é mais velho, é mais novo que eu, mas né, é depois de mim. Já tem a família dele aqui também, minha cunhada, duas sobrinhas. Eu tenho, né, duas sobrinhas. Tem uma estrutura, então, de Temos. família aqui. Tenho vários primos Olha também que só, vieram de que Fortaleza. legal. Graças a Você Deus. inspirou a família, então. pra Hoje é mim. maravilhoso pra gente, sabe? Que hoje Mas- você tem um apoio que não tinha, Então, né? aí sempre que a gente pode, ele fala assim, deixa os meninos com a sua mãe. E a gente, sabe, viaja nós dois, pega um final de semana, ou vai pra uma Quer dizer, festa. então, um aprendizado que eu posso tirar aqui também é você manter o tempo do casal. A gente mantém. Principalmente depois que a minha mãe chegou. Antes dela chegar, não era bem assim. Era Porque meio... aqui, o times money, a falta de apoio, de suporte, É. Talvez seja o caminho mais rápido pro casal se afastar, né? Assim, quando o meu mais velho nasceu, ele tem 6, vai fazer 7 anos em novembro. Foi bem difícil, porque tava só nós dois. Meu irmão já tava aqui, mas assim, tinha que trabalhar. Todo mundo tem. Exatamente, né? E aí foi bem complicado pra gente. A gente passou por uma fase bem difícil. Eu nunca nem falei assim, isso, né, em público e tudo. Mas a nossa família, quem estava próximo da gente, sabe que a gente passou por uma fase bem difícil, porque ele nasceu, eu fiquei em casa e tive esse privilégio de ficar em casa. Que também é para poucas. Fiquei 1 ano e meio quase em casa, que foi antes de entrar no DMV. Só que eu fiquei meio pirada, porque eu sempre trabalhei fora e ficar em casa não é para qualquer pessoa. Uhum. É um privilégio e, ao mesmo tempo, é super difícil, porque o ofício de dona de casa é difícil. Não é fácil você ficar em casa, você cuidar ali 24 horas da casa, da criança, do marido. Se você não souber organizar e tiver muito discernimento, você fica meio pirada. Então, eu fiquei, acho que meio depressiva, não sei. Tive aquele baby blues muito forte quando eu tive o Bernardo. E aí, a gente passou por essa fase bem complicada. Bem difícil. Eu falo assim, que a gente só não se separou porque Deus não quis mesmo, sabe? E aí, graças a Deus, passou. Quando o Bernardo tinha 2 anos. O que você acha que ajudou a passar? Eu falo porque às vezes tem alguém que pode estar passando por isso também. E o que você acha Angélica, que pode eu ter? quis muito manter o meu casamento. Eu quis muito. Você focou no que realmente tem valor, né? Focou no Porque seu casamento. é o que a gente fala. Poxa, você não casa pra se separar. Uhum. Sabe? Você tá ali há um relacionamento de anos com a pessoa. Você não conhece a pessoa de ontem, né? A gente casou na igreja. A gente tem um acompanhamento de pessoas próximas, nossos padrinhos de casamento. Então, assim, foi todo um... Aí, quando você olha e pensa, poxa, eu vou... Abrir mão de tudo. Eu vou desistir? Eu quero desistir? Eu não quero desistir. Então, eu vou tentar até o meu último... Até o meu limite. Quando chegar no limite, aí você pensa que chegou, aí tem mais. né? Aí Deus vai e fala assim, não, mas... Vou te dar um fôlego. Sabe? Dá uma respirada e continua. continua. Até porque vai ter um outro relacionamento, mas depois vai ter problema do mesmo jeito. Não vai mudar. É como fala uma amiga minha, você só vai trocar de problema. Você não vai... As Não pessoas existe se ninguém iludem. perfeito. As pessoas se iludem. Eu acho que hoje existe muito isso. Não é criticando quem se separa. Eu sou filha de pais separados, tá?
Não é criticando quem separa, não é isso. Eu acho que cada um tem o seu limite, né? Eu achava que o meu limite era 1 e eu vi que o limite era mais, né? Esticava mais um pouquinho do que eu, né? Achava que tinha chegado lá. Então, eu acho que assim, às vezes quando a gente briga, eu falo assim, olha, cada um tem o seu limite. Tu segura só onda. Tá dando conta já do meu limite. Porque assim, as brigas, eu acho que não deixam de existir. Eu acho que você não vive em paz, assim, não, a gente teve uma época que... Até porque todo mundo tem um dia mal, né? Que, sei lá, o hormônio tá virado, comeu alguma coisa estragada, não tá bem. Não tá bem, Então, todo mundo tem seus desafios, né? E assim, hoje a gente conversa mais sobre isso também. A maturidade. Porque, a maturidade, né, vem com o passar dos anos e a gente vai conhecendo e vendo a necessidade do outro. Então, hoje ele vê, ele conhece, consegue enxergar mais as minhas necessidades e eu as dele. Então, eu vejo que ele abre muito mão das coisas e eu também abro muito mão para a gente poder, infelizmente ou felizmente, não sei, porque eu acho que a gente deixa também de ser egoísta, né? Quando você abre mão para poder, não, eu quero estar aqui com essa pessoa, eu quero ver ela feliz, então eu vou abrir mão de uma coisa que seria para mim, é igual quando você tem filho, também é a mesma coisa, você abre muita mão por causa dos filhos, né? E aí... Faz dar certo. Você tem que querer fazer dar certo. Ótimo, maravilhosas suas dicas, porque as pessoas olham assim, nossa, casada, ou estar junto, Juntar né? 17 anos. Maravilhoso. Não, foi difícil. Mas você acabou de ensinar várias coisas para a pessoa parar e pensar. Porque entre o sonhar e realizar, o que você falou, ninguém casa para separar. Então, você casou sonhando de dar certo. E você está realizando o dar certo todos os dias. Mas você falou em resiliência, em perdão, em abrir mão, deixar de ser egoísta. Tem várias chaves que eu pego aqui que a pessoa, se fizer uma em casa, tudo que a Erika falou, acho que eu vou colocar em prática isso. Já pode levar ela para um próximo nível nesse relacionamento. E eu acho que quando eu falo para mim também, né? Porque a gente... É muito fácil falar, não, você tem que perdoar. É difícil pra caramba perdoar. É difícil perdoar. Porque você perdoar é abrir mão da razão. Não, mas exatamente. Eu tenho razão. Ele aprontou comigo. Exatamente. Ele, a pessoa, né? Ele, qualquer pessoa. Ok, só que não é sobre o que ele está fazendo, é sobre você se libertar daquilo. Abrir mão da razão, moer o orgulho e liberar o perdão. Não é emocional. É escolher a felicidade, né? Racional, porque nem acorda e fala, ai, que vontade de perdoar. Não, você decide perdoar. Não é simples, é um processo diário. É um processo diário. Não é do dia para a noite, não é decisão, mas é um processo. É todo dia. E aí chegaram os filhos. E aí quais foram os novos desafios? Fica mais difícil. Ao mesmo tempo que eles são uma razão a mais pra gente ficar junto. Porque eu até brinco com ele, eu falo assim... Bem, eu fico pensando assim, eu vou me separar de ti, mas eu vou criar o Bernardo e o Lourenço sozinha, eu vou nada. Vai ter que me engolir. Não vou, tu vai ter que me engolir. Igual o vídeo que eu vi na internet. Você vai ter que dar uma morrida primeiro pra gente se separar. Eles são uma razão muito forte, né? Pela qual a gente repensa. Depois que eles nasceram, a gente... Fica mais difícil ainda você... Pensar em separar. Não, né? Fica assim... não é uma opção, né? Agora. Então, na verdade, nem pensa, não é uma opção. Não é uma opção. Acho que só quando é uma coisa muito... Né, sim, a gente extrema. Tá falando relacionamentos saudáveis. Exatamente, normais, existe o limite, comuns, né? Existe sempre o limite. A gente tá falando de um relacionamento abusivo. Exatamente. Tá falando de violência, não tá falando isso. nada disso, né? Isso, a gente tá exatamente. falando da sua história. Exato. E aí, de repente, para alguém que tá em casa, que tá cansado, respira fundo, descansa e continua. E segue a jornada. Os meninos, eles são um combustível, né? Pra gente sair, trabalhar, voltar para casa, ver o rostinho deles. Eles são combustível, né? Acho que é meio que unânime. Toda mãe, todo pai, quando você, né, vê ali a carinha deles e tudo, é um combustível pra gente. E, ao mesmo tempo, é a parte mais cansativa. Hoje eu vejo que... Sem estrutura, né? Aqui não é fácil. O trabalho não é cansativo, a faculdade não é cansativo, o dia a dia, os clientes, nada se compara. Os meninos, porque eles exigem muito mais da gente. Né? A gente tem que estar ali 100% para eles, para educar, para fazer tudo. E aí, eu acho que quando você tem apoio, agora sendo bem clichê, quando você tem apoio de fora, quando você tem rede de apoio, por exemplo, a minha mãe é
Meu Deus do céu, não sei o que a gente faria se não fosse a minha mãe. Ajuda muito. Hoje mesmo eu tava falando com ela, mãe, tu fica com os meninos sábado. Porque eles precisam da gente. E aí eles sugam toda a nossa energia, né? Quando a gente chega Aí em você precisa casa. recarregar também a sua cabeça. Quando a gente chega em casa, tem que estar pra eles. Eu queria muito chegar em casa, sentar no sofá, assistir uma série, muito, mas não posso, né? Tem que chegar, cuidar da casa, cuidar deles, fazer tudo, arrumar tudo para outro dia, tudo que uma mãe, né? Que a gente não quer ser uma mãe de qualquer jeito, né? Tudo que eu faço na minha vida eu quero fazer muito bem feito, então eu não quero, jamais eu vou deixar os meninos, e às vezes eu até me culpo, acho que toda mãe se culpa, né? Porque os meninos foram dormir hoje e eu não brinquei com eles, por exemplo. Entendeu? Às vezes o meu marido bota pra dormir. E aí vem aquela culpa, né? Porque eu fiquei trabalhando até tarde, porque eu fiquei na cozinha até tarde, porque E não conseguiu dar a atenção que você gostaria. Aí minha mãe fala, minha filha, Faz parte. Como- faz parte, toda mãe. É lógico que você precisa dosar, tem que tomar cuidado para não todo dia isso acontecer. Mas um dia ou outro vai escapar, não vai ter jeito. Aí eu tava falando com uma amiga minha, ela falando, não deixa de viver essa fase deles, essa fase da escola. Porque passa muito. Aí veio aquela certeza ainda mais, que eu falei assim, mulher, eu ainda inventei de ajudar na sala de aula. De ser room parent, né? Que é aquela Como ajuda. é que funciona isso? Então, no horário mais louco, a professora precisa, aí você tem que ir. A semana passada agora estava eu e outra mãe, a mãe de 3, um bebê de 9 meses ela tem, eu e ela decorando a porta da sala de aula pro fall, pro outono. Aí tava lá a gente decorando. Passeio na escola, aí eu vou de acompanhante também. Mas é bom também, não é? Para você estar mais próximo, para É maravilhoso, ele ama, ele ama. Já fui ajudar na escola, não vou, assim, eu gostaria de ir mais, mas eu não consigo. Tem mãe que vai todo dia, na hora do legal, almoço, né? Porque como é escola pública, eles precisam muito dessa ajuda apoio, voluntária. Entendi. E aí, na hora do almoço, as mães vão. Tem muita mãe brasileira que vai Que legal. ajudar lá na hora na cafeteria. E eu já fui 2 vezes e ele ama. Ele ainda tá naquela fase que ele legal. gosta de ver a mãe na escola. Porque eu sei que vai chegar a fase, né? Chega uma fase, ela não tá bom aqui, não precisa me levar lá perto, não. Toda mãe fala isso. Aí eu falo, eu sei que eu vou passar por isso também, não vai ser diferente, né? Mas, enfim. E qual que é o maior desafio de você educar um filho aqui? Olha, a cultura dos Estados Unidos é uma cultura muito liberal. Tudo pode, a criança pode tudo, é uma modernidade muito avançada, assim, para mim. Para mim. Eu, Érica, gostaria que fosse uma coisa um pouco mais devagar, né? E isso, para mim, é um grande desafio. Então, a gente tenta... a gente já está passando na pele aquela coisa de... A gente educa uma coisa em casa e na escola eles aprendem outra. Mas, como eu não sou a mãe de perfil de homeschooling, não consigo... Admiro muito a mãe que faz isso. Eu, né, tenho que colocar na escola. O pequeno, como ainda vai fazer 2 anos, ele tá no daycare. Ele fica com uma brasileira maravilhosa, que foi um anjo de Deus na minha vida. E aí é na casa dela, é aquela coisa mais brasileira, comidinha brasileira, feita na hora. Então, assim, é uma bênção pra gente. Já o mais velho vai pra escola... né, normal, escola pública e tudo, que é muito boa para ser escola pública, é uma estrutura maravilhosa. Isso daí a gente tem que realmente, né, dar a mão palmatória. Mas que isso é uma dificuldade que a gente já está sentindo, mas que eu acho que também no Brasil não seria diferente, né, porque as coisas estão bem... Em todo lugar, né? As coisas estão bem... diferentes da nossa época, né? Eu já tô me vendo falando assim, como aquele pessoal falava, vixe, coisa mais antiga. Na minha época, mas eu já falo isso, né? Na minha época não tinha isso. E acho que criar os dois numa cultura que não é a nossa, apesar que eles já amam ir pro Brasil, o pequenininho ainda não entende muito, mas o grande já ama ir pro Brasil, adora ir pra casa dos avós. A gente foi recentemente pra casa da minha avó, que mora num sítio, e ele amou. Totalmente diferente da vida daqui, né? A gente mora em apartamento, é aquela vida de apartamento e escola. Casa, Lá escola. foi pra sítio, meu Deus. Sabe? Então,
A gente tenta, tipo, em casa é só português, a gente não Pra quer... manter um pouco do português com eles. A gente não quer que eles falem inglês em casa. E até hoje, graças a Deus, pelo menos o Bernardo, eu não tive problema com isso. Ele fala 100% português. Inglês é na escola e na rua, lógico que ele... Às vezes até eu falo inglês, ele fala assim, por que você tá falando inglês comigo? Eu falo, meu filho, não tem problema não. Às vezes eu posso falar inglês com você. Mas a gente tenta... Eu acho que isso manter. pode ser que seja um desafio mais para frente, porque a primeira língua deles vai ser o inglês, inevitavelmente, porque eles nasceram aqui, os dois. Mas a gente tenta, porque tem os avós dele lá, os pais do meu marido, tem o meu pai lá, minha avó, muitos tios, muitos primos, muita família ainda no Brasil. Entendi. E a gente curte muito ir pro Brasil, eu e meu Entendi. marido. Então, a gente quer que eles realmente tenham Preserve. um pouquinho dessa cultura, né? A comida, eles adoram comida brasileira. Então, assim, a gente tenta o máximo, né, encaixar no dia a dia deles essa coisa brasileira mesmo. E o que você diria? Às vezes tem pessoas que... Você já está há 17 anos, você não conhece bem. Eu já falei com pessoas que falam muito da transição de Orlando. Orlando mudou muito, cresceu muito e tudo mais. O que tem de bom? O que você acha que não vale a pena mesmo assim? Eu não volto porque vale a pena por isso, por aquilo, por aquilo. Hoje em dia Porque tá a gente falou maravilhoso. de desafios, né? Então vamos falar de coisa boa. Então, Orlando é uma cidade limpa, organizada. Disney, shopping, não é um lugar... Hoje em dia está mais caro de se viver, né? Hoje em dia a gente não pode também falar muito que é um lugar barato. Não é mais um lugar barato. Mas o clima, né? Parece com o clima do Brasil. Eu sou de Fortaleza, então é calor, 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 calor. Você tá em casa, então? Tô em casa. Que aqui é quente, Quando amiga. no inverno... Vamos combinar que aqui é quente. E esse ano, então, menina, tá todo mundo... Mulher, tá quente. Quando é inverno, eu fico morrendo de frio. Já tô aqui com a mão gelada. Porque eu sou acostumada com calor. Então, assim, foram coisas que me fizeram me adaptar muito fácil, né? E aí eu falo para os meus clientes, assim, eu tenho muitos clientes que estão aqui há 3 meses, 5 meses, 6 meses. A maior parte dos seus clientes são recém-chegados, não são? A maior parte, Uhum. E aí, 1 ano, por exemplo, aqui, 2 anos. E aí eu falo, gente, mas 17 anos atrás só tinha um mercado brasileiro, 2 restaurantes brasileiros. Não tinha acesso. Hoje em dia a gente vai no mercado, tem tudo praticamente, né? Hoje em dia você quase não tem Tem acesso. quase tudo. Você não, porque você está acostumada, mas eu, de verdade, quase não tenho acesso ao americano. Porque faço tudo no mundo do brasileiro. Quase O meu mundo foi assim também. Eu tive... Assim que eu cheguei, eu comecei a participar da comunidade católica brasileira. E assim ficou. Os amigos brasileiros, namorado brasileiro, tudo brasileiro. E aí foi a dificuldade para aprender inglês. Para sair da bolha. Foi. Aí foi só mesmo quando eu arrumei um trabalho que eu tive que falar inglês. Eu ia perguntar agora, e a parte de trabalho? Como é que foi a adaptação? Como é que você foi superando? Difícil também, difícil. Acho que como a maioria das pessoas quando chega aqui. Foi bem difícil. Eu trabalhei na faxina, fui fazer housekeeping, né, em hotel quando eu cheguei aqui. Fui... que mais que eu trabalhei? Trabalhei dirigindo carro de aluguel lá no aeroporto. Um monte de gente que chegou aqui naquela época trabalhou com isso também. Você pegava o carro, a pessoa devolvia o carro no aeroporto. Aí você pegava, descia para lavar e pegava um novo, subia para a garagem. E assim, aquela, né? E trabalhei um tempo nisso. Trabalhei fazendo trancinha, tererê no cabelo. Sério? Nos quiosques, nos hotéis da Disney, nos hotéis aqui, na Redondeza. Para umas brasileiras também que tinham esses quiosques. Era bem legal. Foi nessa época eu consegui dar uma deslanchada no inglês, porque como eram hotéis 5 estrelas, 4, 5 estrelas, era muito turista daqui, né, dos Estados Unidos. Foi nessa época que eu dei uma... Você falou de cabelo, eu preciso, não posso esquecer. Eu preciso, porque se tem uma coisa que eu sou na vida é grata, né? E desde que eu vim pra cá, eu tenho alguns problemas de tireoide, perdi muito cabelo e tal. Não aqui, isso já no Brasil eu já tinha perdido. E uma das minhas dores é assim, ai meu Deus, meu cabelo, pra coisa. Uma época eu usei extensão e gostava, tal, mas um calor, como é que você fica toda hora tratando o tempo pra você manter e tal. E eu achei um salão maravilhoso, por isso que eu vou falar dele. Toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou falar, porque eu sou grata mesmo. Que é o salão de New York, que é da Aline. E ela faz um tratamento capilar. Meu cabelo voltou a crescer. Hoje ela fez argila, radiofrequência, umas coisas que eu não sabia nem
nem que existia. Existe, a gente nem sabe que existe. Então, e brasileiro, né? Aham. Graças a Deus por Aham. isso. Então, Eu sei hoje em dia já exatamente o que tá tem, né? acontecendo. Não, ela Já tem tem tecnologias profissionais. maravilhosas. Então, eu vou deixar aqui o Insta dela, faço questão de ressaltar e falar porque ela é maravilhosa. E eu super indico. Já Ai, que você que falou de bom. cabelo, eu lembrei. Porque ela é... Ah, é muito bom quando você acha alguém Ah, assim, muito né? bom, Que porque você assim, confia. Porque cabelo, assim, salão tem vários aqui, graças a Deus. A gente É. tem uma estrutura da comunidade brasileira muito Tem, boa. hoje em dia já tem, Eu né? não tenho do que reclamar, já fui em outros ótimos também. Mas ela faz um tipo de tratamento capilar, trata o couro cabeludo, trata, porque como eu perdi muito volume de cabelo, Aham. e a tendência com a idade também, eu fiquei É. sabendo que é cair mais cabelo, né? É. Então, assim, eu acho maravilhoso esse tipo de tratamento totalmente orgânico, que eu nem sabia que existia. Por isso Que que eu ressalto maravilha. mesmo e falo, porque Você achou? eu me achei com ela e me achei do que está acontecendo. O resultado bom. eu tô gostando bastante. Então, por Ah, isso isso que é eu, maravilhoso. por isso que eu falo. É bom, é compartilho muito pra bom todo você mundo. achar. Não só na área de cabelo, mas assim, de Não, todas as eu lembro áreas. que quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu mais gostava quando alguém me indicava. Eu falava, gente, eu não sei onde fazer unha. E às vezes tem salões Quando eu cheguei aqui, tinha caríssimos, uma cabeleireira brasileira. né? Então, assim, tudo. Uma, Quando é. me indicaram o cabelo, quando me indicam um médico, indicam um Aham. dentista. Então, tudo que é bom, eu sempre falei, sempre indiquei. Porque eu gosto. É. Se foi bom pra mim, quando eu cheguei, me ajudou tanto. Quando eu não sabia nada. Eu não entendia Indicação é tudo. nada. Indicação é tudo. Eu lembro quando eu cheguei aqui também me indicaram pra fazer curso de inglês e foi divisor de águas. Fez toda a diferença. Muito legal. Nossa, eu sou a doida de ficar tirando foto. Eu vou na tua casa, eu vou em algum lugar e falar, já experimentou isso aqui? Alguma Deixa eu tirar coisa, uma foto. Que é pra eu ir atrás, pra eu lembrar, pra eu experimentar. É muito Então, legal, né? Essa ajuda. muito. É muito legal. E como é que surgiu essa história do DMV? Do DMV foi assim. Quando eu entrava no DMV para fazer coisas particulares minhas, eu olhava para aquele lugar e falava assim: nossa, deve ser muito legal aqui, deve ser muito legal trabalhar achava aqui. legal? Achava. Todo mundo faz essa cara. Filha, eu fugia do DMV. Eu tinha uma Todo eu tinha mundo faz essa cara. pro DMV. Tipo, legal, tô achando achava legal. legal. Todo mundo detesta o DMV, né? E aí eu sempre gostei de coisas burocráticas. Ah, tá explicado. Eu sempre gostei de trabalhar com computador, com papel. Entendi. Então tá explicado. Pronto. Aí entrava lá e falava assim: eu tenho curiosidade de saber como que funciona esse sistema, né? Como é para transferir uma placa? Por que eles são tão difíceis? Por que as pessoas são tão complicadas? Por que eles dificultam tanto a vida da gente? Por que eles atendem a gente dessa maneira? Tipo assim, o que são? O que comem, né? E aí... O que são, o que comem. Aí, os anos se passaram. Eu tive o Bernardo, fiquei quase um ano e meio em casa. Quando ele tinha uns 7 para 8 meses, eu comecei a aplicar para trabalhar para alguns locais, né? Comecei a aplicar, colocar o currículo e acabou que os planos de Deus, não fui chamada. Fui chamada para uma entrevista de emprego, a pessoa falou, ok, vou ficar com você, você começa segunda-feira. O Bernardo adoeceu, eu não pude ir. Sabe aquela coisa assim de não é para si, porque já estava tudo certo. E aí... 6 meses depois que eu tinha aplicado para trabalhar assim, no site do DMV, aplicando e pensando, lógico que não vão me chamar. Ou por que eles iriam me chamar? Tipo, hello? Chamaram. Chamaram. Aí 6 meses depois, eu não estava empregada ainda. Uhum. Então foi uma coisa assim que realmente não era para ser, era para ser daquele jeitinho, né? Uhum. E aí me chamaram, eu fui para as entrevistas. Fiz lá um teste, que eles... Na época era um teste de typing, para você digitar. E não sei se hoje em dia ainda é assim, mas deve ser porque não muda muita coisa, né? O governo aqui não muda muita coisa. E aí então o governo, pelo visto, é igual no Brasil, então, né? Eles são meio que... O atendimento não é assim... Não é, eu sei. Eu trabalhei lá, mas eu sei. Eles são meio que muito sistemáticos. Eu pensei se você, quando eu cheguei, a me poupar esforço. Eu escuto tanto isso. Por isso que hoje em dia, graças a Deus, não me falta cliente, né? Porque as pessoas precisam, é um serviço que a pessoa precisa. Porque aí eu entrei, trabalhei lá durante 4 anos, saí porque engravidei do Lorenzo. E aí... E você trabalhou 4 anos lá atrás, no guichê, no guichê. E gostava daquela burocracia? Gostava. Eu aprendi muita coisa lá. Legal. Foi uma convivência intensa com o americano. É isso que eu ia falar. Acho que o maior ganho também é você imergir, tá com uma americana. Eu acho que uma das pessoas que me atendeu agora, recentemente, que eu fui resolver o negócio da Drive, eu acho que ela era indiana. O jeito dela, assim, a expressão e tal.
E eu não entendia o inglês dela, ela não entendia meu espanhol, e enfim, eu já E tava aí nervosa vai, né? naquele lugar. É. E ai meu Deus, por que eu não conhecia a Erika antes? É. Que eu te encontrei, foi um dia que eu te A encontrei. gente se encontrou, no né? DMV, É. Eu falei, por que eu não sabia que essa mulher existia, pelo amor de Deus? A gente passa muito perrengue ali. Muito perrengue. Aí, enfim, trabalhei lá e realmente foi uma submersão, foi uma imersão. Eu gostava muito, eu falava assim, eu vivia num mundo paralelo. Eu era dentro do DMV, Eu era um mundo imagino. americano. Aí E quando eu depois pra saía para ir para casa, era o meu mundo brasileiro. Uau. E até brincava assim, chegava em casa e pensando em inglês, que você sai de lá pensando em inglês, aí você tem que dar o clique e Voltar. virar pro português. Mas era maravilhoso, eu amava, eu aprendi Acho que pra uma muito. expansão mental foi Não, e outra maravilhoso. coisa. Você conhecer outro, na prática, a cultura, o E jeito. assim, não é só americano. Ali tinha gente de toda parte. Tinha gente... quem me treinou foi uma moça que ela é de Trinidad. Uau. E aí tem venezuelana, colombiana, Legal, mas é que eles dão oportunidade porto-riquenha. mesmo para outras nações, outras... Sim. Eu achava que só americano trabalhava em algum público. Não. Até porque é pela questão do espanhol, que é muito necessário. Então, Aqui muito, né? muito. E aí, assim, era uma das coisas que eu mais gostava lá, era essa coisa de você trabalhar com todas as culturas, conhecer e viver aquilo ali mesmo, sabe? Deve ser uma experiência bem legal. Aí eu levava brigadeiro, né? Nossa, Também colocava um pouco da coisa brasileira, de abraçar, que eles não são muito. Conseguia abraçar, que Conseguia. legal. Tem até uma ex-colega minha de lá que brinca assim, porque ela abraçava a fulana e a fulana é toda assim, e eu, não, mas... Vou te dar um brigadeiro. Vou Você trazer dá um brigadeiro pra adoçar a vida de vocês, porque tá muito amargo o negócio aqui. Mãe, faz aí um docinho, aquele de limão, que elas amam. Elas adoravam aquele mousse de limão, porque o doce deles não tem leite condensado. Eu falei, mas quem não conhece leite condensado, Não conhece, não sabe o que é ser feliz. Isso. Não sabe o que é ser feliz. Isso. Como é que a pessoa come um doce sem leite condensado? E aí, enfim... Foi um pouco. inserindo, Eu era legal. muito séria, eu sou muito séria no meu trabalho. Não, entendi. Eu era muito séria no meu trabalho, mas Mas pouquinho. você trazia... Entendi, claro. E aí, quando eu fui ter o Lorenzo, elas fizeram um baby shower pra mim, sabe? Nossa, foi... Aí, até hoje, quando eu chego lá, todo mundo, oi, hi, Erika. Meus clientes falam, nossa, você conhece todo mundo mesmo. E é legal isso, né? Porque... Facilita, né? E como é que você começou esse trabalho sozinha? Aí, quando eu saí de licença maternidade, todo mundo não. Algumas pessoas falavam assim, por que você não faz isso com a comunidade brasileira, né? Porque você não começa a ajudar a comunidade brasileira. Aí eu falava, cara, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso, eu tenho meu empreguinho, né? Tenho um benefício e tudo. Não é para ficar rica, mas também não dá para morrer de fome e tudo. Comodidade, né? E aí quando o Lourenço fez 2 meses que eu tinha que voltar, porque não tem muita licença maternidade, eu falei, cara, E acho que eu agora? não vou voltar, não. Agora eu vou ter que dar a minha, né, tacada aí, seja o que Deus quiser. Aí o meu marido me apoiou muito. Ele falou, faz que vai dar certo. Vai dar certo, você vai ver. Porque as pessoas já viam a necessidade de ter uma pessoa que fizesse isso, né? E aí eu comecei a fazer propaganda, comecei a postar no Instagram, conversei com a minha gerente, né, de lá, para falar que eu estava pretendendo e tudo. Depois que eu pedi minha demissão. E aí ela ficou totalmente de acordo. E aí eu comecei a fazer propaganda e começou a vir gente, tô precisando, preciso disso, você faz isso, você faz aquilo e tal. E aí até hoje, e já tem o quê? Vai fazer 2 anos em janeiro, né? Que legal. Foi em janeiro, eu comecei em janeiro de 2022. Janeiro do ano passado. Comecei a fazer isso e eu amo. Olha aí. Eu tenho, assim, muito prazer em fazer o que eu É faço. porque você ajuda as pessoas, é o seu trabalho, mas você também ajuda as pessoas demais, a comunidade. Eu juntei o útil ao agradável, porque eu gostava de trabalhar lá, mas por conta do schedule, por conta do horário, eu ia ficar... Com neném pequeno. Com criança pequena é bem mais complicado. Então, hoje em dia eu tenho a flexibilidade, mas consigo ajudar muito mais do que eu ajudava lá, tenho certeza. E a gente se conheceu no documentário maravilhoso. Foi! Na Cidade Delas. Foi! E aí, como é que foi pra você? Pra mim foi maravilhoso. Foi muita surpresa. Eu falei, caramba, mais uma vez a gente se subestimando, né? Eu falei, Carol, por que eu, assim, tanta mulher, tanta empresária em Orlando, tanta coisa bacana. Não que minha história não seja legal, meu trabalho não seja legal e tudo, mas, né? Ela falou, não, Erika, assim, contou a história até chegar, né, até mim, e eu falei, realmente é porque tinha que ser.
E aí foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal. Acho que mexe até com a autoestima da gente. E você o time vê... é muito top, né? Uma time equipe top, maravilhosa. assim, o jeito com que eles Que fazem. tem uma missão por trás Uma também, missão, né? é. É igual Acho que é podcast. isso, né? Nós temos a mesma missão fazendo com instrumentos diferentes, né? Eu faço através do podcast, eles fazem através do documentário. Eu acho que Mas por isso que eu sou tão senso feliz da também no meu missão trabalho, atrás porque o propósito... faz toda a diferença. Aí foi sensacional, foi muito legal. Tô super excited, assim, pra ver, né? Estamos, Meu né? Deus do céu! Vai ser E top. foi muito legal, foi muito legal. Uhum. Eles foram demais, né? Sensacionais. E acho que esse negócio, tenho certeza que vai estourar, sabe? Eu espero, sabe, pra ver eles brilhando, assim, mesmo. Merece. Merecem. Eles merecem muito. Maravilhosa. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição. Obrigada, muito Contribuiu com obrigada. várias coisas. Mas se você quiser deixar um recadinho final, agora é a hora. De que eu falo, assim? O que você quiser, olhar para aquela câmera, falar o que tiver no teu coração, das suas experiências, de como foi esse período, o que você sentir de falar para a gente encerrar. Eu vou falar para as pessoas, então, que estão meio desanimadas, que ou chegaram agora, ou que já estão aqui há um tempo e estão um pouco desanimadas. Eu acho que tudo na vida são fases, né? E eu acho que se a gente pegar essa dificuldade que a gente está passando agora e tentar tirar alguma coisa boa dela, porque eu acho que Deus manda a dificuldade, e às vezes nem é Ele que manda, às vezes são consequências dos nossos próprios atos, mas Ele consegue tirar alguma coisa boa dali. Então, eu acho que se você está passando dificuldade, se você está com qualquer... eu atendo muito cliente que... cheguei agora, não estou muito bem financeiramente. Então, eu fico falando assim, não vai embora, segura as pontas, sabe? Não desiste, você lutou tanto para chegar até aqui, não desiste agora. As coisas vão passar, tudo passa, né? Tudo passa, as coisas vão mudar. Você... não é porque eu tô aqui há 17 anos que eu não passo dificuldade até hoje. Só muda. Mudam, os problemas mudam. Mas essa dificuldade que você passou, eu também já passei. As pessoas que estão aqui há mais tempo também já passaram. É difícil, mas passa, né? Então, uma mensagem, né, que eu posso deixar é que não desista, que vai valer a pena, né? Uhum. Vale a pena. Quando a gente luta, quando a gente... tem aquele propósito, tem um objetivo e luta por ele, vale a pena no final. Maravilha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pelo Angélica. seu tempo, por compartilhar conosco. Eu falei que ela tem 17 anos e ia ter muita história para contar. Ela deu vários insights aqui, se você tirar só um. Aliás, comenta aqui, você vai gostar de saber as coisas que vocês aprenderam. Claro, muito. Então, ó, se foi bom para você, comenta aqui. Fala, compartilha esse podcast para inspirar outras pessoas. Mas antes de compartilhar, comenta o seu aprendizado. Ou uma coisa que você vai fazer, que você vai colocar em prática. Porque lembre-se, nenhum pai dá para um filho uma visão de algo que não tem a intenção de dar. Então, se você pode sonhar, você também pode realizar. Te espero na próxima semana. Bye! Se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.